Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqui presentes, boa noite. Às vezes eu tenho a impressão, andando por São Luís, na zona rural, na zona urbana, que a nossa cidade parece essas cidades feitas assim na beira de um garimpo. Cada dono de barranco faz o seu empreendimento, ocupa os espaços e o que sobrou se faz a cidade. A impressão é essa, de uma terra sem lei. As empreiteiras fazem o que bem entendem, constroem regularmente, a gente vê posto de gasolina em frente de hospital, posto de gasolina vizinho de escola de criança, as paradas de ônibus abandonadas, inadequadas para qualquer ser humano se proteger da chuva ou do sol, as condições para pessoas com deficiência as mais graves possível, a mobilidade urbana completamente deteriorada na cidade de São Luís. Nessa terra sem lei, nós temos uma oportunidade de revisar o plano diretor, revisar a lei de uso e ocupação do solo urbano. Já foi dito aqui as tentativas e os êxitos de 1975, 92, 2006 e 2015. Mas eu quero me ater àquilo que diz respeito à minha área de atuação, que é a comunicação. Eu sou professor do curso de comunicação da UFMA, e a gente vai aprendendo com o tempo que os poderes da comunicação, eles não só são apenas os poderes de tornar os assuntos visíveis, mas de tornar os assuntos invisíveis, de fazer com que as pessoas não tomem conhecimento dos fatos. Portanto, uma audiência que foi convocada na sexta-feira para ser realizada na segunda-feira, ela tem uma intenção de fazer com que as pessoas não venham e não participem. Porque se a Câmara Municipal quisesse, se a Prefeitura quisesse, e tem poderes para isso, porque tem recurso, tem dinheiro, tem equipe, colocaria carro de som, colocaria ampla divulgação nas emissoras de rádio AM, faria ampla divulgação nas emissoras de rádio FM, fazia ampla divulgação no horário nobre das emissoras de TV, para convocar uma audiência pública que fosse, de fato, cumprir o seu objetivo, que é tornar público um fato que é um assunto que é um dos mais importantes para o planejamento da cidade. Nós estamos lidando aqui com a vida das pessoas. Se vai ter mais alagamento, se vai ter desmoronamento, se pessoas podem morrer de poluição, se pessoas podem morrer até no alagamento do Mercado Central. Então, nós estamos lidando aqui com um assunto que diz respeito à vida das pessoas. O professor Frederico Burnet falou, o plano diretor ele é um ato humano. Ele está disciplinando o uso e ocupação dos espaços da cidade. E tem de ser dada uma prioridade para as pessoas que são mais vulneráveis, que estão na zona rural e estão nas periferias da cidade, nas diversas modalidades de periferia. Então, assim, a gente já acompanha essa discussão sobre o plano diretor há muito tempo, e a gente percebe que, do ponto de vista da comunicação, existe uma tendência de tornar o assunto plano diretor invisível, para que as pessoas não tomem conhecimento de um tema que é da mais alta importância para a vida delas, para a vida de todos nós. Se vai fazer mais calor, se nós vamos ter mais engarrafamento, se nós vamos ter menos água na cidade, água potável, tudo isso está implicado no plano diretor. As nascentes do rio Itapecuru, eu entrevistei semana passada o geógrafo, o professor Saulo Costa, do Colégio Universitário da UFMA. O Parque Estadual do Mirador, ele está sendo invadido pela especulação imobiliária do agronegócio e especulação imobiliária. Significa dizer que as nascentes do rio Itapecuru estão ameaçadas. O curso do rio Itapecuru, com o tempo, ele vai se transformar numa grande vala de poluição de toda a ordem. E o rio Itapecuru, uma grande parte da água do rio Itapecuru, abastece São Luís, que tem mais de 1 milhão e 20 mil pessoas morando aqui. Se nós somarmos o problema dos recursos hídricos do rio Itapecuru com as eventuais consequências que teremos com a redução
das áreas de recarga de aquífero, caso a zona rural seja reduzida em 41% ou em 30%, conforme está previsto no plano diretor, nós podemos ter um colapso no abastecimento de água de São Luís. Então, nós estamos lidando com a vida das pessoas, com a sede das pessoas, com aquelas condições mais importantes de saneamento básico, que já foi dito aqui, as empreiteiras constroem nas beiras dos córregos. E a gente que circula pela zona rural sabe o odor que está exalando quando a gente passa nos córregos, quando a gente se desloca do centro de São Luís para o interior da ilha, na região metropolitana. Então é impossível fazer audiência pública de verdade. A gente está fazendo aqui um bom bate-papo, um bom diálogo, a gente respeita os vereadores, a maioria nem está aqui, mas não é uma audiência pública, porque tem uma intenção de tornar este assunto invisível. Invisível. Os meus vizinhos não sabem, porque eles não ouvem falar, eles não têm conhecimento, porque não saiu no rádio, não saiu no jornal, não saiu na TV, foi divulgado um banner na sexta-feira para fazer uma audiência na segunda. Se a Câmara quisesse, faria ampla divulgação de todas as tentativas de revisão do plano diretor. Mas existe uma intencionalidade de transformar esse assunto em algo invisível. Então fica aqui o meu apelo para que vocês, vereadores, conversem consigo mesmo, conversem com Deus, coloquem a cabeça de vocês no travesseiro hoje à noite e perguntem para vocês mesmos se é possível, em pleno carnaval, na primeira quinzena de fevereiro, votar um plano diretor que, de 2015 para cá, teve pouquíssimas audiências públicas. Audiências públicas que foram propositadamente escondidas da maioria da população, porque não houve divulgação. As pessoas não tomaram conhecimento, porque não houve divulgação. Não teve carro de som. Todo mundo sabe como funciona no Anjo da Guarda. Tem que ter carro de som. A gente não pode desprezar essa mídia periférica. E tem que colocar no horário nobre da TV, para que as pessoas tomem conhecimento e saibam o que é o plano diretor, ou tenham alguma noção do que seja o plano diretor. Então, aqui eu estou falando do ponto de vista só do jornalismo, como professor de jornalismo da UFMA, e reiterar isso, que percebo uma intencionalidade de transformar o assunto plano diretor em algo invisível, para que as pessoas não tomem conhecimento e, portanto, não participem. Que uma boa parte de quem está aqui são os servidores da Câmara. Mas a população que está lá fora, que precisa do ônibus, que está no terminal da integração, essa não tomou conhecimento do plano diretor. Então, faço esse apelo para que vocês conversem entre vocês, vereadores que têm o poder de decidir, e façam o adiamento dessa votação de fevereiro para o segundo semestre, depois do Carnaval, e que convoquem uma Câmara técnica, uma comissão formada por representantes da sociedade civil para dialogar com o relator, que é uma pessoa sensível, vereador Dr. Gutenberg, para conversar com o relator e pacificar os artigos que já estão mais ou menos encaminhados, ou seja, não temos conflito, e ver o que é possível fazer com o resto. Temos técnicos aqui qualificados, o Movimento de Defesa da Ilha, que tem plenas condições de sentar numa comissão, aqui com a Câmara dos Vereadores, e ver o que é possível salvar da nossa cidade. Então, a minha sugestão é que não façam essa votação no Carnaval, na primeira quinzena de fevereiro, porque vai ser algo que vai referendar, reiterar essa intencionalidade que já vem sendo colocada desde 2006, que é esconder o assunto. Vai estar todo mundo no Carnaval e a Câmara vai estar votando um tema que vai dizer respeito a mais de 1 milhão de pessoas. Então, fica essa minha sugestão para que seja formada uma comissão com representantes do Movimento de Defesa da Ilha, com o relator, com os vereadores que se dispuserem. O coletivo Nós quero parabenizar pela iniciativa de ter provocado essa conversa aqui hoje, para que a gente tenha pelo menos a oportunidade de falar. Muito obrigado.